A leucemia é o tipo de câncer infantil mais frequente. A leucemia a gente tem 3 tipos básicos, tá? A gente tem a leucemia linfóide aguda, que é a mais comum na infância. 75% dos casos de leucemia são de leucemia linfóide aguda. A leucemia mieloide aguda, que é perfaz mais ou menos 20% dos casos de leucemias da infância, e a leucemia mieloide crônica, que é mais ou menos 3 a 5% dos casos da infância. A leucemia é uma doença que ela começa numa célula do sangue chamado leucócito. No caso da leucemia linfóide, que é a mais comum, o leucócito envolvido é o linfócito, que é a célula branca do corpo responsável pela defesa do nosso corpo contra infecções, diversos agentes. O diagnóstico da leucemia, acho que a primeira coisa a se falar é em relação a quando se pensar em uma leucemia, né? Aquela criança que vem com um quadro de infecção de repetição, uma febre, que chega se queixando de muita dor nos ossos, que aparece com ínguas, vários gânglios inchados no corpo, ou que aparece com várias manchinhas roxas, manchinhas vermelhas pelo corpo. Essa criança, ela pode ter uma leucemia, tá? O diagnóstico, ela é feito em um primeiro momento, pode ser feito num posto de saúde ou no seu pediatra com um hemograma, vendo um hemograma que você encontra 2 séries alteradas. É um hemograma que mostra que a fábrica do sangue está passando por algum problema, e o diagnóstico mesmo da leucemia, ele é feito através de um exame que é o mielograma. A nossa fábrica do sangue, ela fica dentro do osso da gente, é o tutano, o mocotó, que as pessoas gostam de comer. Ali é a fábrica do sangue. E o mielograma, como é que é esse exame? A gente introduz uma agulha bem fininha no osso, tá? Geralmente aqui nesse osso da bacia, a crista ilíaca. Em alguns casos a gente faz anterior nesse ponto também. Ou então, paciente muito pequenininho, bebezinho, a gente faz nesse osso grande da perna, que é a tíbia, e a gente aspira o sangue dessa fábrica. E aí a gente faz uma lâmina que é vista pelo hematologista. Não existe forma de prevenção para leucemia, né? O que a gente pode fazer é o diagnóstico precoce. Então, chegou no pediatra uma criança com essas queixas, o pediatra ele precisa avaliar essas ínguas, se elas são pequenininhas, se elas são móveis, se elas têm consistência fibroelástica. Elas falam a favor de uma íngua, de um quadro inocente, de uma infecção que é o mais comum, né? Mas uma criança que vem caidinha, febre intermitente, se queixando de dor nos ossos, com petequias pelo corpo, com manchinhas vermelhas, manchas roxas, esse pediatra tem que às vezes ficar mais alerta, ou com grandes gânglios em regiões de pescoço, axila, tem que ficar alerta também, e o ideal é encaminhar o mais rápido possível por um serviço mais especializado, que tenha um médico oncologista pediátrico. O tratamento da leucemia, via de regra, da LLA, LMA, eles são feitos através de quimioterapia, tá? Alguns casos você precisa complementar esse tratamento com a radioterapia, e em alguns casos especiais, em alguns casos isolados, quando não há resposta, existe a opção, além da quimioterapia, do transplante de medula óssea.